Voltando. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Né? Tive que derrubar porque não estava bom. Vou colocar aqui o tema. Os que estiverem chegando aí, por favor, me avisem se estão me ouvindo bem. Tá? O tema é: vamos falar sobre ansiedade? Vou botar aqui falar sobre ansiedade. Ansiedade. Vamos falar sobre ansiedade? Excelente. Começando novamente falando sobre ansiedade. Olha, isso aí foi um teste de ansiedade, hein? Para nós. Então vamos reiniciar. Muito bem-vindos, certo? Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Tá? Pode perguntar, que eu estou aqui para auxiliar no que eu puder. Tá bom? Pode usar aqui os comentários para fazer pergunta. Pode usar até interrogação, não sei bem usar isso, mas eu vou clicar lá para ver o que tem de pergunta, tá bom? Mas eu posso ir olhando pelos comentários para ver exatamente o que vocês estão pensando. Vou começar de uma forma diferente desta vez. Tá? Ansiedade. Você já se sentiu ansioso? Você é ansioso? Você é ansioso e não demonstra? Você é pouco ansioso, muito ansioso? Como é isso? Tá? Pode colocar aí no comentário. Você é muito ansioso? As pessoas pensam que você não é? Isso daí é uma estratégia que todos usamos. As pessoas que são muito ansiosas, normalmente elas nem agem, elas se retraem. Né? E tem muita gente que é ansiosa e consegue agir ainda e deixa tudo ansioso em volta de si, tudo muito agitado. Certo? Isso também acontece. Vamos ver aqui os comentários. Muito ansioso, Jefferson. Eu também. O interessante, aqui, minha querida falou, acabei desenvolvendo ansiedade por algumas situações externas. Eu não era nem um pouco. Será? Porque olha só, eu também sou muito ansioso, Jefferson. Muito ansioso. Só que as pessoas olham para mim e dizem, você é tão calmo. Não sou calmo. Porque a gente cria estratégias para conter a agitação e fazer com que as pessoas sintam que a gente é uma pessoa mais palatável, mais amigável, mais fácil de lidar. Tem gente que nem liga para isso e até consegue ter mais amigos, aquele pessoal mais extrovertido. Eu, no meu caso, sou um cara introvertido. Né? A minha ansiedade é muito mais interna do que externa. Essa ansiedade interna faz com que a gente crie estratégias internas de funcionamento e as pessoas nem percebem que a gente está fazendo. Está na luta terrível aqui para ver se a gente dá conta. Certo? Só que o pessoal olha de fora e fala, eu criei um poço de tranquilidade. Não sou. Muita gente é assim também como eu. Minha querida falou que ela não era nem um pouco ansiosa. Eu não achava ela ansiosa mesmo, não, mas veja só. Ela não estava numa fase tão ativa da vida, colérica, né? Que a gente tem fases da vida da gente. Tem uma fase que se inicia ali numa fase mais infantil, né? Que é sanguínea, você não tem muitas preocupações, né? E depois vai passando, colérica, né? Vai passando por outras fases. E a fase dela é colérica. Ela está muito de atividade, né? Botando as coisas para andar. Isso é próprio de uma pessoa ansiosa. Todos nós somos ansiosos. É o que eu posso falar.
Todos nós somos ansiosos. Até que, quando alguém fala nem um pouco, ela sim era um pouco ansiosa. Só que ela não notava, ela não prestava atenção nisso, ela não estava atenta a isso. Quem mais fala aí? Ansioso, não ansioso, pouco ansioso? Aí, Karen, você? Você é ansiosa? Pode falar aí, pode comentar. Se você é muito ansiosa, pouco ansiosa. Olha só, a ansiedade, Karen já chegou aí, andando, eu já vou falar para ela, a ansiedade está presente na vida de todos nós. Certo? Só que uma ansiedade é administrável. Né? Por exemplo, a criança, ela nasce, ela já toma de frente aquele mundo colorido, cheio de sons, cheio de movimento. Aí ela pensa, poxa, como é que eu vou lidar com isso? Primeiro ela vai ter que tomar conta do próprio corpo. E aí toma um tempo danado. Não dá para a pessoa ficar ansiosa nisso. Ainda bem que o pensamento só vem depois. Então ela fica lá, tentando botar o corpo em funcionamento. Aí, o Jeff, extrovertido. Para os outros eu sou de boa, mas por dentro eu estou em ebulição. A Karen, sim, bastante ansiosa. É isso mesmo, o extrovertido também. Eu também, introvertido. Por dentro estou em ebulição. Eu sou um vulcão adormecido. E você é um vulcão que tem atividade, certo? Então é isso. Nós somos ansiosos de forma diferente. Agora, a ansiedade, ela não precisa ser um problema. E ela não é um problema. Ela só se torna um problema quando a gente tem interesse, vontade, ambição, né, de dar conta muito mais do que a gente pode dar conta. Isso é muito difícil, muito difícil. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Michele. Agradeço demais, tá? Agradeço demais. Olha só. A nossa ansiedade faz parte da vida. A vida, que ela não é apresentada de chofre, assim, quando a gente tem que dar conta, de tomar conta do corpo, saber o que fazer com ele, botar o corpo em movimento, tentar reconhecer quem é a pessoa, quem são os outros, quem somos nós. Isso é infância, gente. Aí chega a adolescência, você tem que saber quem é você, você vai ter que descobrir, botar um jeito de descobrir quem é você. Aí na hora desse movimento da adolescência, aí começa uma crise danada, a pessoa não sabe quem ela quer copiar o jeito dos outros, quer se enturmar, quer ser igual a uma turminha para andar com a galera. Agora quando a pessoa chega numa fase adulta, ela tem que se individualizar mesmo. Ela tem que fazer coisas que são da vida adulta. Aí é pura ansiedade, pura ansiedade. Por isso que a minha querida falou. Eu não era nem um pouco ansiosa, porque ela não estava ligando muito para as coisas do dia a dia. Depois que ela viu que ela tinha que dar conta das coisas do dia a dia, as coisas não iam se resolver sem a ação dela, e que ela tinha que ver as coisas em volta e começar a administrar, como todos nós. A gente começa a ficar ansioso, uns mais, outros menos. Uns têm mais habilidade, outros têm menos habilidade. O que acontece? A gente pode adoecer. E hoje quem está vivendo uma atualidade bem adoecedora nesse ponto, né? Que nós temos inúmeros, não sei nem quantos, estímulos diários para todos nós, principalmente naqueles que lidam com rede social, né, que lidam com rede de comunicação, né? É muito estímulo, cara, muito estímulo. Aí na hora que você pensa, como é que eu vou elaborar essa bagunça toda, essa confusão, eu dar um sentido a isso. Aí fica ansioso internamente,
para saber o que eu vou fazer com isso que eu estou recebendo e botar em movimento para um sentido, para outro. Porque o ser humano é isso. A gente recebe, a gente está atento, recebe as coisas em torno de nós. E a gente, ao receber ou aceitar aquilo ali como algo para ser recebido, o que você faz? Você fala, opa, eu tenho que dar conta disso. Vou ter que botar isso para rodar, para andar em movimento, ficar em movimento. E às vezes você não sabe o que fazer com aquilo. Então, o que eu digo? Melhor nem pegar. Melhor nem pegar. Se for uma coisa prioritária, eu vou entrar já no tema das prioridades, que é um tema importantíssimo. Se for algo prioritário, o que a gente tem que fazer? A gente tem que botar para andar. Isso é importante. O que é prioritário é importante, certo? E o que é prioritário? Aí entra uma outra confusão. Às vezes a pessoa é muito ansiosa, até trava, porque ela põe tudo como prioritário. Se tudo é prioritário, acaba que nada é prioritário. Certo? Então você acaba não fazendo nada direito. Você não dá conta, mesmo que queira, não dá conta. Não dá conta. Mesmo com a melhor boa vontade, com a melhor intenção, você não vai dar conta. Tá? Então aqui eu vou pegar o meu roteirinho, para não ficar divagando, eu gosto de falar. Para mim a ansiedade está sempre presente. E a ansiedade não é doença. A ansiedade faz parte da nossa relação, nossa, íntima, com a realidade que está à nossa volta, com as pessoas que estão à nossa volta, certo? Com o mundo que está à nossa volta. Então isso deixa a gente ansioso. E não é para deixar ansioso mesmo, mas não precisa adoecer. Não devemos adoecer. Jamais devemos adoecer. Tá bom? Então é o seguinte, depressão quando entra nessa história. A depressão entra quando a gente está num processo de ansiedade muito grande, interna ou externa, que leva a uma depressão. Porque quando você, normalmente aquelas depressões que se dão da infância para a adolescência, que leva até uns casos de psicose, psicopatia também, mas psicose normalmente. As psicoses acontece o seguinte, a pessoa não consegue lidar com essa tensão toda e ela trava. É um processo muito mais interno. Muito mais interno. Então o que acontece? Não conseguiu passar daquela fase, não conseguiu elaborar, não conseguiu botar em ordem as coisas dentro de si, né, para funcionar. Então ela trava, certo? E a depressão acontece da mesma forma. A pessoa trava ao tentar botar em ação as coisas. E ela entra em depressão como uma forma protetiva. Eu botei no texto lá, eu fiz assim uma analogia geológica, que é o seguinte, a depressão, como o nome já diz, é um buraco, é uma baixa de relevo. Né? É uma depressão e tem os montes. Né? Então, a depressão, a gente entra num buraco, é como se estivesse dentro de uma trincheira, no meio de uma guerra. A gente entra na trincheira para se proteger do que tem em volta e para não ver nada e não ser visto. Então o deprimido ele quer ficar dentro da trincheira, sem lutar, sem vontade de sair para lutar. Né? Então isso faz com que ele não precise ver o que tem fora, para não precisar não querer entrar em movimento. Se ela entrar em contato com o que tem fora, ela praticamente não vê, ela fica aprisionada dentro de si, parece que está tudo escuro, certo? Então, um nível máximo de ansiedade. Ansiedade que a pessoa não consegue dar conta, ela não quer dar conta, mesmo porque não tem condições, ela travou. Né? Então, ela fica sem vontade de fazer nada, sem sentir prazer em nenhuma ação. Mas
há ansiedades que levam a uma pessoa que consegue lutar, aquela que, opa, eu estou sofrendo, estou baleado, mas eu quero lutar, eu não quero fugir da luta. E ela vai lutando, mesmo ferida e tal, arranhada, machucada, mas ela consegue lutar até o momento que ela, de alguma forma, trava. Tem crises de ansiedade violentíssima, a pessoa fica com taquicardia, sudorese, tontura, pensa que vai morrer, assim, do pânico, ela não consegue, não sei o que fazer. Então ela fica ali, trava, tela azul, da tela azul. A pessoa não consegue sair dali. Então ela diz assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais condições físicas de continuar lutando. Então ela tem que ir para a enfermaria. Nem que seja por uns instantes. Ela fica ali, por uns instantes na enfermaria da psique dela. Para até ela poder voltar para a luta. Mas tem outros que já vão para a depressão. E é difícil sair da depressão. Porque aí eu vou trazer as diferenças de saída do caminho de volta. Tá bom? Seguinte. Ansiedade, como já falei, vou repetir para frisar, não sei se ressaltei tanto. A ansiedade, a pessoa cria estratégias. Porque a nossa vida é uma vida ansiosa. Né? Então a gente cria estratégias para funcionar. A gente cria uma autoimagem, a gente cria uma forma de lidar com as pessoas, né? Os introvertidos, elas observam mais, agem pouco, são mais cuidadosas. Os extrovertidos já agem muito, perdem um pouco o cuidado, mas conseguem administrar, porque elas são extrovertidas, conseguem administrar a pisada na bola. Quem é introvertido também pisa na bola, né? E não consegue lidar tanto, então é isso, é o jogo da vida. É o nosso jogo de viver as coisas, certo? Então, nós criamos estratégias para sermos funcionais. Tá? Isso acontece sempre, mas na depressão não acontece. A pessoa deprimida não consegue criar estratégias. Ela não cria estratégias, porque ela não tem condições de criar estratégias. Uma pergunta aqui. Kildare, a ansiedade provoca dores no corpo, letargia ou tonturas? Provoca, querida, provoca. A ansiedade provoca coisas que você nem imagina. Provoca coisas que talvez nem tenham sido relatados ainda pela medicina psiquiátrica, pela medicina não psiquiátrica. A ansiedade é uma coisa que a gente nem sabe exatamente a extensão que ela tem, a amplitude que ela tem, certo? Isso é difícil de prever, de dar uma figura, uma forma nisso, é difícil, mas ela mexe com toda a nossa estrutura física, mental e emocional. A ansiedade faz parte da vida, mas se a gente não souber viver, a nossa ansiedade nos leva ao adoecimento. A gente trava de uma forma momentânea, com uma certa labirintite, uma certa tonturinha, um certo mal-estar, uma gastritezinha, uma dor de cabeça. As coisas vão se manifestando. E a nossa vida é isso, é entrar em contato com o mundo. Tem uma médica que eu sigo que fala que a nossa vida é nos intoxicar. Por quê? Porque a gente entra na vida, a vida tem ambientes antígenos, que adentram em nós e a gente vai intoxicar. Só que tem coisas que intoxicam, mas nutrem. Tem outras que só intoxicam. E a gente não é nutrido por aquilo. E o nosso organismo é muito sábio e é muito inteligente. Porque nós somos feitos por uma inteligência muito, muito superior. A inteligência única, não superior, única, que é Deus, Deus Pai. Então cria tudo. Então, nosso corpo
tem uma estrutura muito inteligente, como todos os seres vivos, os animais, só que nós temos uma parte da inteligência de Deus. Não que nós temos uma parte da inteligência, a gente utiliza-se de uma estrutura que é parte da inteligência de Deus, semelhante à inteligência de Deus, que é o Espírito. Então nós temos como botar em ação as coisas e o corpo, ele age sem a nossa anuência, ele age sem a nossa permissão. Quando a gente come uma coisa que não vai nos fazer mal em parte, o que ele faz? Ele tem uma trabalheira danada para que a gente não sofra demasiado nem pereça com aquilo. Então ele dá uma febre, dá um mal-estar, a gente tem passa mal de alguma forma, e aí a gente joga para fora aquilo e segue a vida. Segue a vida. A nossa vida é essa, a gente não tem a percepção do todo. Se a gente não tem a percepção do todo nessa parte física, de lidar com as coisas, com os outros, com as pessoas, nem mesmo com relação a Deus, a gente não sabe bem como lidar com relação a Deus, a gente vai estar sempre ansioso como fazer a coisa da forma mais certa, mais correta, ou que nos traga menos transtorno e que nos traga mais benefícios, que seja mais frutífero. Tudo isso faz com que a gente fique assim pensando, poxa, para que essa vida inteira que a gente tem? Né? Nem é tanto tempo assim, né? 70, 80 anos, 90, 100 anos, às vezes com saúde, maravilhoso. Veja só, isso tudo, para quê? Certo? Para que essa vida toda? Esse para quê é muito importante. O porquê é importante, mas o para quê é muito mais importante. O para quê talvez nem seja tão importante assim. A gente tem muitos porquês que a gente nunca vai saber a resposta. Jamais. Jamais vai saber a resposta. Porque não está ao nosso alcance. Por que sofrer com isso? Por que simular respostas? Por quê? Para que fazer isso? Certo? Então, para que vivemos é importante saber, porque isso nos dá um sentido de vida. Quando nós temos um sentido de vida, a ansiedade é administrada porque ela é direcionada para um sentido. E se esse sentido é um sentido nobre, virtuoso, é muito melhor para todo o conjunto, para todos nós, para todo o convívio. Certo? E aí eu vou entrar agora nas questões das prioridades. Essa prioridade é importantíssima. Esse aqui é a chave de saída de qualquer situação que estamos vivendo. Certo? Não é fácil, não é fácil. Não vou dar aqui uma chave que você vai pegar ali, vai abrir uma fechadurinha e vai salvar a sua vida. Não. Se você conseguir, maravilha, certo? Mas às vezes não é tão fácil assim. Mas veja só, as prioridades. Você tem que escolher prioridades na sua vida. A primeira prioridade é vocês, meu ponto de vista, gente. Meu ponto de vista particular, Carlos Kildare Santos Magalhães. Psicólogo clínico Carlos Kildare. Meu ponto particular. Eu não falo isso até nem como psicólogo, eu falo isso como ser humano. Ser humano. Não faz parte da clínica, da terapia, da ciência, mas faz parte da nossa existência. É isso aí. A prioridade número 1 na vida de todos nós é e sempre será Deus Pai. Por quê? Porque Deus Pai é a origem de tudo. Ele é a fonte máxima, única de poder,
a fonte única de inteligência, a fonte única de todas as benesses, de tudo que é criado, certo? É o Criador. Então, Deus Pai é a prioridade máxima. Como é que a gente faz com que a nossa vida seja direcionada prioritariamente para Deus Pai? No meu ponto de vista, há diversas formas, né? Cada um vai ter uma estratégia que vai dar mais ansiedade, menos ansiedade, mas meu ponto de vista, simplificando, temos que ter reverência total à ordem divina criada por Deus Pai. A ordem divina e a Ele, principalmente. Mas a gente não vê Deus fisicamente. Não temos condição. E se víssemos, pereceríamos, né? Porque a gente não tem como coabitar na presença dele. Porque é uma energia muito, muito poderosa. É a fonte da luz do poder, de toda a maravilha que existe na nossa existência. Na existência de todos os seres, de todas as coisas, de tudo. Então, a gente, como reconhece Deus apenas no mundo, na ordem divina, não no mundo humano. No mundo humano também, mas principalmente na ordem divina, que coloca tudo no seu lugar, inclusive nós, seres humanos. Somos colocados, mesmo que não queiramos, no nosso devido lugar. O nosso devido lugar é aqui, nesse mundo de ansiedades, para tentar descobrir o para que temos que viver. E reconhecer que a ordem divina é de inteligência máxima. Não há falhas na inteligência divina, não há falhas na ordem divina, não há injustiças na ordem divina, não há mal na ordem divina. Não existe isso. Quando se afasta da ordem divina, o que acontece? Acontece um surgimento de um mal, que é o não reconhecer pela nossa inteligência e fazer coisas que estão contrariando a ordem divina. Então isso é o mal. Cada um vai dizer o que é mal. Eu acredito que o mal é uma fraqueza que a gente até tende a fazer com mais facilidade do que a virtude. A virtude a gente tem que se esforçar para ser bom, para ser virtuoso. E a fraqueza, se a gente não se esforçar, a gente entra na fraqueza sem perceber, de forma cômoda, de forma até agradável, certo? De um certo relaxamento agradável, prazeroso às vezes, certo? Então isso é o que faz a gente ficar ansioso. E aí, quando a gente começa a ficar muito ansioso, que a gente está contrariando a ordem divina, o que acontece? A gente vai começar a ficar mais e mais ansioso, porque as fraquezas estão nos dominando e a gente começa a adoecer, inclusive psicologicamente, psiquiatricamente, organicamente, certo? Então a gente vai adoecer. Quando a gente adoece, e a gente não tem que se culpar por estar adoecendo, certo? Porque não importa de quem é a culpa a gente não cabe a nós dizer de quem é a culpa, quem é o culpado, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, será Deus Pai. E a ordem divina criada por Deus Pai. A culpa não é disso. Nunca estará aí. O mal nunca, jamais estará aí. Então, quando surge um sofrimento, o sofrimento pode ser para um bem. Por quê? Porque a gente está desviado de atenção,
a gente começa a sofrer e a gente percebe que está desviado, com dificuldade, às vezes com muita dificuldade, às vezes nem, não reconhece, luta, 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 põe culpa em tudo, diz que não sou culpado, eu sou a vítima e tal, e aí você vai se afundando nos seus sofrimentos, nos seus martírios, nos seus adoecimentos, quer tomar um remedinho para aquilo, quer tomar um remedinho para aquilo lá, para aquilo outro, tal, e não sabe exatamente o que está acontecendo. Fica muito mais ansioso. No momento que você adoece e você não sabe qual a sua doença, você fica muito ansioso. Quando você recebe um diagnóstico, já sabe qual é a doença, você fica mais ansioso, mas parece, olha, pelo menos eu sei o que é a doença. Aí depois você descobre, não tem remédio, descobre um remédio, aí você fica ansioso, mas um pouco menos, a ansiedade muda, sempre ansioso, mas a ansiedade vai mudando. Aí você toma um remédio, funciona, opa, beleza, não funcionou tão bem, tá? Eu tenho que ter uma outra, mas o remédio por si só não vai resolver esse problema. Porque cada um chegou no estágio que está de adoecimento por algum desvio de caminho, tá? Então, para sair, eu prometi falar como sair. Ordem prioritária. Primeiro, nunca colocar a culpa de nada em Deus Pai e na ordem de vida criada por Ele. Porque dele sempre vem o poder mantenedor e beneficiador de tudo. Certo? E a única inteligência que existe. A outra prioridade em nossas vidas, que temos que dar prioridade, são as pessoas. Que Jesus trouxe claramente isso, ele falando do próximo. As pessoas são ordem prioritária de segundo escalão. Certo? Primeiro escalão é Deus Pai. Segundo escalão são as pessoas, o próximo. Quem é o meu próximo? A minha família, meus amiguinhos, quem me elogia, tal. Isso aí todo mundo vai dizer, né? O meu compadre, aquele que está concordando comigo em tudo, que está me elogiando, que é legal comigo, aí todo mundo vai dizer que é. Tem? Agora, aquele que discorda de você, aquele que pensa totalmente diferente de você, aquele que considera você um inimigo, certo? Aquele que considera você uma pessoa que não tem valor, certo? Talvez a gente não tenha tanto valor assim, mas cada um está à busca de valor. E ninguém sabe reconhecer o valor um no outro. Tá? Se a gente está aqui nessa luta, nessa ansiedade toda, é porque a gente não é tão valoroso assim. A gente está em busca de ser valoroso, de encontrar a nossa morada, de comer lá da árvore da vida. Até chegar a esse ponto, a gente vai ter que viver de forma ansiosa, mas direcionando a ansiedade para uma ação benéfica, uma ação nobre, ordeira, certo? Virtuosa. Na hora que você fizer isso, se você colocar-se em reverência, em adoração e reverência total, plena a Deus Pai e a ordem de Deus Pai, criada por Ele, a gente já vai estar direcionando uma boa parte do caminho de saída da ansiedade. Quando a gente coloca o outro, a pessoa, como prioridade em segundo escalão, abaixo de Deus Pai, a gente vai estar direcionando mais ainda. Mas aqui, muita gente acaba se enganando na melhor intenção. Pensa assim, poxa, eu estou fazendo muitas coisas para as pessoas, muitas coisas. Eu não paro de fazer coisas e as pessoas pensam, a pessoa em si pensa, mas ninguém reconhece o que eu faço, ninguém dá valor, não reconhece, mas mesmo assim você está fazendo muito, Michele, é isso mesmo, exatamente. A gente faz muito pelas pessoas, mas faz coisas para as pessoas. E as pessoas às vezes não precisam, às vezes normalmente as pessoas
não precisam de tantas coisas. Tantas coisas. Então você dedica o seu tempo, não à pessoa, mas às coisas que quer fazer para a pessoa. Você se dedica em fazer coisas. Tá? Como aquele pai ausente, né? Nunca deixei faltar nada para o meu filho. Deixou o principal, a sua presença. A sua presença não estava lá, certo? Não estava lá no dia a dia. Ah, no eventinho do colégio, nas coisas, eu estava lá. Poxa, isso daí, cara, todo mundo faz. Cara. Agora você está no dia a dia, ali, junto, certo? Sabendo quem é teu filho, ele sabendo quem é você, você se comunicando. Isso é outra coisa. É outra coisa, certo? Você não pode, tem que ser amigo do meu filho? Claro, você não vai ser inimigo, né? Mas você tem que ser pai. Você tem que ser pai do seu filho, certo? Tem que ser pai. Então, na hora de ser pai do seu filho, o que você tem que fazer? Você tem que direcionar a imaginação dele, o imaginário dele para o que é mais importante, para o que é mais virtuoso, para o que é mais prioritário. Você tem que trazer a atenção do filho para Deus Pai, com reverência a essa ordem divina que não falha jamais, que é justa e perfeita. Certo? E em segundo escalão, você tem que levar a sua atenção para as pessoas, dando o melhor de si para cada uma delas. Não importa se você considera aquela pessoa como seu amigo, seu inimigo, seu pai, sua avó, sua mãe, seu vizinho, pessoa que você não gosta de jeito nenhum, você acha que é uma pessoa totalmente sem valor. Se você tiver a oportunidade de fazer um bem para aquela pessoa, faça. Isso é o que Jesus nos ensina quando diz: amai os nossos inimigos. Isso que eu estou falando aqui é de psicologia também, faz parte, mas é uma psicologia transcendente. Olha só, para sair da ansiedade, da depressão, você tem que dar à sua ação ordens de prioridade. Para quê? Você tem que colocar a reverência a Deus Pai, colocar Deus Pai no lugar que lhe é devido. A fonte da luz, do poder, da glória, da honra, de toda a reverência, certo? De todo o bem. Certo? E não pode colocar nada além disso lá. Depois, a gente tem que ver o que a gente pode fazer para ser útil neste mundo. Útil para contribuir com as pessoas de forma benéfica, com nobreza. Na hora que você conseguir fazer isso, você já vai diminuir a sua ansiedade, vai dar sentido à própria vida. Quando você consegue fazer isso, você começa a encontrar um caminho de saída da sua ansiedade. Você começa a direcionar as coisas de forma correta. Tá? Isso aí, correta, no sentido do bem. Certo? O bem é bem, seja para quem for, é bem. Tá? É fácil de reconhecer. E as coisas, você fazer coisas para as pessoas, não é a mesma coisa de fazer, dar a sua atenção, estar atento ao que ela está falando para você, dar a sua consideração de ouvi-la, de tentar minimamente entendê-la. Se você não entendeu quase nada do que ela disse, você pega o mínimo que você entendeu e contribui com aquilo, aquele mínimo que você entendeu. Certo? Isso faz parte da vida de todos nós. Tá? E nas prioridades abaixo são outras coisas. Os seres vivos, né? Que são os nossos alimentos, muitas vezes. Né? São os nossos alimentos, seja eles vegetais ou animais, são os nossos alimentos. E a gente tem que tratar isso com nobreza, com atenção. Isso tudo faz parte dos alimentos presenteados a nós por Deus Pai.
Ele colocou isso para que a gente conseguisse se manter de uma forma muito mais saudável. Isso é criar um caminho virtuoso na sua vida. E as coisas que são criadas pelo homem já estão numa outra escala, certo? Uma escala abaixo. Essa escala abaixo é uma coisa assim, você pode criar como instrumento, como ferramenta para chegar no objetivo e tal. Agora, por exemplo, um alimento criado por um ser humano em laboratório jamais vai ser igual a um alimento criado por Deus, certo? Um alimento com rótulo nunca vai ser igual a um alimento sem rótulo. Um alimento com rótulo é um alimento, é um produto alimentício, certo? E um alimento sem rótulo é uma comida feita pela ordem natural de Deus, pela ordem divina, certo? Presenteada diretamente a nós por Deus. Isso aí tem mais valor, é mais nutritivo, mais saudável, certo? Isso vai trazer saúde. É outra parte dessa. Eu estou adentrando em outras coisas. Mas olha só, para a gente sair da ansiedade, tem que fazer isso. Você tem que priorizar o que tem prioridade. Dar a cada coisa o seu devido valor. Dar a coisa aquele valor pequeno, a coisa criada por nós, os instrumentos criados por nós, os vegetais, os minerais têm outro valor maior, os animais têm outro valor maior, né? São mais benéficos para nós e para a ordem divina. Os seres humanos têm um outro escalão, é o segundo escalão aí da ordem prioritária, de cima para baixo, que temos que dar o melhor de nós para eles, né? Que é uma troca em pé de igualdade. Né? E você não deve julgar o outro, porque você não sabe exatamente o que ele passa. Ele expressa, mas às vezes ele não expressa. Ele não sabe expressar exatamente o que ele passa. Ele expressa da forma que ele consegue. E às vezes ele se engana até de quem ele é. Então a gente tem que ser bondoso com todas as pessoas do mundo. Tá? Isso é muito importante, fundamental. Quando a gente consegue isso, começa a ordenar. Por exemplo, eu coloquei lá o trecho de Lucas, quando a Marta e Maria, que Jesus está viajando, adentra, convidado para ficar na casa de Marta, Maria, as irmãs de Lázaro, e ele fica lá falando as maravilhas que ele tinha para falar, e Maria se coloca aos pés como uma discípula, que era de Cristo, e ela começa a ouvir, se deleitando. E Marta correndo para um lado para o outro, querendo fazer as coisas acontecerem com muita ansiedade, se preocupando muito mais com as coisas, certo? As coisas até para alimentar as pessoas, para alimentar, mas não era o mais importante. Mas tudo bem, que ela ficasse ali, mas ela chega ao ponto de dizer: Senhor, Jesus, vê Maria, vê aí, Maria, ela está aí sem me ajudar, mande que ela me ajude. Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e muito fadigada, cansada. Maria escolheu a parte que é a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela. Isso não vai ser tirado dela. Então cada um tem que dar a prioridade. Marta estava ansiosa, correndo para um lado para o outro para as coisas funcionarem. Mas Maria estava aonde ela deveria estar? Em reverência a Deus Pai, a um ser humano que habitou aqui na Terra com a energia de Deus Pai, um Filho de Deus aqui. E ela estava ali, na ordem prioritária dela, dando atenção à pessoa e à ordem divina ao mesmo tempo. Certo? Então ela estava ali aurindo, se alimentando do que ela precisava para se tornar uma pessoa melhor.
E é o que nos cabe. A gente tem que ser melhor para dar o melhor ao outro. A gente não tem que ter mais coisas, a não ser que tenha mais coisas para que essas coisas sejam úteis para fazer utilidades benéficas na vida das pessoas, diretamente para as pessoas. Os benefícios são muito nebulosos hoje, né? As pessoas, eu faço tudo para o bem de todo mundo, eu quero vender coisas, o melhor produto, o melhor coisa. A gente se perde nessa ânsia, nessa ansiedade de fazer coisas, de ser produtivo e útil. A gente tem que perceber o que deve ser feito, o que deve ser realizado. Tem que ser da forma mais nobre, mais benéfica, mais bondosa, mais dedicada possível. E sabendo que temos limites. A gente nunca vai saber o porquê das coisas, o para quê. Talvez saibamos e vai ser momentaneamente. Vamos ter para quê isso, até o momento que o para quê vai mudar. E a gente tem que saber que a gente tem que ser o melhor que a gente puder para o outro. Esse é o nosso caminho. É o nosso caminho para sair, inclusive, da ansiedade. Esse aí, sair da ansiedade é o nosso caminho. E olha só, e o deprimido? O deprimido, como é que o deprimido sai da ansiedade? As medicações, claro que ajudam. Até para o ansioso ajuda. Mas isso é uma parte só. Isso aí é só dar um fôlego, certo? O ansioso tem que dar uma maneirada, o deprimido tem que dar uma alavancada, tem que ser levantado. Tá? Ele está num buraco, deprimido, e ele não vê nada fora, ele quer ficar lá. É protetivo, ele está na trincheirinha dele. Ele não quer ver nada fora, até fecha os olhos, fica ali, fecha os ouvidos, não quer ouvir, fica parado. O que ele pode fazer? Qual a ação que ele pode fazer? Se ele não consegue ver as coisas com prazer, ver as coisas com gosto, com satisfação, conseguir lidar com as pessoas da melhor forma possível, que ela não tem vontade, não tem prazer. A saída, além do remédio, é a interiorização, uma ação interior para o melhor possível. Ou seja, nessa mesma ordem, prioritária, colocar Deus Pai acima de tudo e a ordem divina dele como a melhor coisa do mundo. É difícil para o deprimido fazer isso, mas ele tem que pensar primeiro, Deus Pai é a origem de tudo. Então, a energia, o poder de tudo. Então, ele que criou tudo, ele é o sumo bem, ele é o bem de tudo, e ele só cria bem. E a justiça e amor. O que a gente fazer? Aí o cara pensa, poxa, mas eu estou nessa situação então por uma maldade que fizeram comigo. Ele já consegue tirar, tem que fazer isso, tirar Deus desse aspecto de que seja culpado do mal que ele está sofrendo. Quando ele coloca já Deus fora e olha com reverência para Deus, ele já pode fazer uma oração, pode pedir auxílio, pode pedir uma saída. Batei e abrir-se-vos-á, certo? Pedi e se será dado. Então, na hora que ele consegue uma ação interior, de interiorização sincera, reverência a Deus Pai, já começa um caminho de saída, de retorno para uma vida ansiosa com possibilidades de fazer o bem, certo? Aí depois que ela começa a solicitando e na imaginação dela começa a ver as pessoas, o bem que tantas pessoas fizeram para ela, diretamente ou indiretamente, ela começa a reconhecer isso. Claro que uma pessoa não vai conseguir fazer sempre bens e bens e bens e bens, não é Deus? Ela vai fazer bens e bens e vai dar uma pisada na bola, vai fazer bens e bens e vai fazer uma besteira,
você tem que ver o bem que ela fez, reverenciar aquilo. Reverenciar na palavra, agradecer aquilo. Colocar aquilo como algo bom na balança, certo? Na hora que você consegue fazer isso, imaginativamente, você começa a dar a atenção para a coisa que é mais importante, para os benefícios que foram dados. Isso daí faz com que você pense, poxa, isso é maravilhoso, essa pessoa fez isso para mim. E você tem que pensar assim, eu não sou grande coisa, porque ninguém é grande coisa. As pessoas pensam muito assim, quando acontece, poxa, porque todo mundo, eu fui ficar doente, deprimido, depressivo, não sei o quê, tomando remédio. Você tem que pensar assim, por que não você, meu caro? Por que não você? Certo? Então você tem que colocar você numa ordem abaixo, certo? Colocar assim, eu não sou grande coisa, certo? Mas eu pretendo ser a melhor pessoa para todas as outras. Todas as outras. Eu vou dar o meu melhor. Tá? Você tem que criar uma imaginação beneficiadora, uma imaginação nobre, uma imaginação de grande valor. Tá? Na hora que você faz isso, a depressão, até a depressão, começa a regredir. Na hora que você começa a fazer isso, você começa a olhar para um animal e ver que aquele animal não tem nem por que estar te agradando tanto, ele não tem não é tão interesseiro quanto as pessoas, como as pessoas, e ele te dá atenção, te dá carinho, está junto de você. Você percebe, poxa, isso é muito bom. Entende? Aí você começa a perceber isso e pensa assim, esse animal, essas plantas que tem no meu jardim, que me fazem feliz, todas elas surgiram a partir da ação de Deus Pai. Na hora que tem essa ação criadora de tudo que é bom, certo? O homem pisa na bola. O homem pisa. Ele não sabe o que fazer. Cria um mundo de muitos estímulos de ansiedade, que leva as pessoas à depressão, mas é porque não sabem o que fazer. Cada um dá o que tem. Alguém escreveu, deixa salva. Vou deixar sim salva essa live, querida. Muito obrigado pela presença. Já estou quase terminando. Já adiantei muito. Mas tá, vai ficar salva e é isso aí. O caminho é esse. Dar a prioridade ao que tem valor. O que tem mais valor está acima, o que tem menos valor está um pouco abaixo, o que tem menos valor mais abaixo. E assim, certo? Mas sempre lembrando, a comida, o alimento, os minérios, tudo que foi feito nessa ordem divina, partiu de Deus Pai e surge tudo para o seu bem. Certo? Deus Pai é o único bem, verdadeiro, e dele surge todos os demais bens. O ser humano tem o livre-arbítrio, então ele sabe escolher fazer o bem e fazer um bem não tão bom assim, e às vezes fazer até um mal querendo fazer um bem e um mal querendo fazer o mal. Então tem essa escala que faz com que a gente fique meio... O ser humano é bom ou é mal? Vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena. O ser humano é uma maravilha. Ame os seres humanos. Ame o seu irmão, o seu próximo. Ame até o seu inimigo. Até o seu inimigo. Ame até aquele que não gosta de você, que te despreza. Certo? É o mais difícil. Amar quem gosta da gente, quem ama a gente, é fácil. É mais fácil, né? Nem é tão fácil. Amar sempre é difícil. Mas amar aquele que não é bonitinho, cheirosinho, agradável, até maldoso, é muito difícil. E como é que se ama uma pessoa assim? Carlos Kilder. Quem me pergunte. Fazendo o melhor para essa pessoa. Se o melhor para essa pessoa
é não permitir que ela faça o mal, é essa, né? É esse o bem, certo? Que tem que ser feito. Auxiliar para que ele não faça o mal, ou então que atenue o mal que ele faz. E até sendo bom para ela, sendo misericordioso, dando o que é uma boa coisa para ela, um bom alimento, uma boa comida, uma boa água, que ele tenha saúde, certo? Que preserve a saúde. É difícil, gente. É muito difícil. Mas é isso. A gente não vai ser o julgador do mundo. Jamais seremos. Mas nós seremos os únicos responsáveis pela própria ação. Então não importa o que o mundo faça a você. Não importa o que o outro faça a você. Seja bom, seja o melhor. Ser bom não é ajudar que o maldoso faça o mal, jamais. É não ajudá-lo, certo? Não ajudá-lo. E se for para ajudá-lo, que seja que ele esteja precisando realmente do seu auxílio e você possa auxiliá-lo, certo? É isso aí, meus caros amigos. Vou terminar a live aqui, ficou longa, demorei a fazer, não sei se fiz há um mês atrás, mas mais ou menos isso. E vou tentar fazer as lives uma vez por mês, tá? Então agora começo de junho, vou tentar fazer no começo de julho, mais uma vez. Se tiver algo extraordinário, avisarei, tá bom? Grande abraço e obrigado a todos que entraram, todos que se manifestaram, que fizeram perguntas. E Deus abençoe